pela apresentação. Seguindo o regimento, passa a falar o senhor relator, deputado Arthur Maia, PPS. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, eu quero agradecer inicialmente aos palestrantes que aqui hoje compareceram, trazendo novas e importantes informações sobre esse debate que nós estamos fazendo. Naturalmente, que eu não poderia deixar de dizer mais uma vez de que o que realmente contribui e motiva a realização desses debates é o confronto de ideias, de posições, e não será ou não serão as adjetivações que vão dar qualquer tipo de contribuição a esse debate. Portanto, cada vez que eu vejo aqui pessoas que vêm fazer o discurso panfletário, ao invés de trazer um debate realmente que dê e que acrescente dados a essa nossa tarefa difícil de fazer a reforma da Previdência, eu mais me convenço de que nós temos que ter uma etapa das audiências públicas e depois uma etapa em que possamos, de fato, aprofundar a negociação entre os parlamentares para construir uma alternativa ao que foi aqui enviado pelo governo, que, obviamente, terá que ser aprimorado pelo nosso trabalho. Eu queria iniciar a minha observação em relação ao que disse os palestrantes, em relação ao que colocou aqui o Patá, que já foi embora, mas fez uma bela exposição. Sem dúvida, fez uma bela exposição, trazendo a sua divergência, trazendo a sua oposição ao plano, ao projeto de reforma, mas, indubitavelmente, trazendo também contribuições significativas. Eu quero dizer que, inclusive, algumas das posições aqui são coincidentes com a do Clemente, no que diz respeito a desonerações, a construção de um conselho, o combate à sonegação, a universalidade que nós já temos em relação à Previdência e o orçamento próprio da Previdência Social. Eu quero dizer que, como relator, Clemente, eu tenho uma posição muito semelhante, já declarei isso, com relação às desonerações. É importante dizer que nós temos 3 tipos de desonerações no âmbito da Previdência Social, porque isso às vezes não está muito claro. 3 tipos de desonerações. A primeira delas diz respeito a entidades filantrópicas. As entidades filantrópicas se dividem em entidades de assistência social, de saúde e de educação. Eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade de compreender o que é que motivou a entrada das entidades de educação no âmbito da Previdência Social. Eu tenho dificuldade para compreender isso. Porque a Previdência está no âmbito da Seguridade. A Seguridade envolve saúde, assistência social e Previdência. Você entender que colocaram as desonerações para entidade de filantropia ligada à saúde, assistência social, eu até entendo, sou contra, mas entendo. Agora, com relação a desonerações de educação, me falta inteligência para fazer essa compreensão. Eu não vejo razão para isso. Eu não consigo, deputado Molon, compreender porque é que universidades caras, que o filho do trabalhador não tem acesso, tem direito a não pagar a Previdência Social. Eu não consigo compreender isso. Eu tenho muita dificuldade de compreender isso. Hoje, na reunião que tive com o presidente Temer e com os deputados da base que tratam dessa questão, etc., eu coloquei claramente o desconforto para votarmos uma reforma que é de arroxo. Claro que é de arroxo. Eu não conheço de uma reforma de Previdência que foi feita no sentido do desarroxo. Com flores. É claro que é assim, mas isso, Clemente, você falou em arroxo, isso não é novidade. Eu duvido que tenha tido no mundo uma reforma previdenciária que tenha sido no sentido de aumentar, de ampliar o acesso à Previdência, por motivos óbvios. Nós temos no mundo inteiro uma situação em que temos tido um crescimento populacional menor, consequentemente, menos pessoas entrando no mercado de trabalho e, consequentemente, menos gente contribuindo para a Previdência, e, na outra ponta, uma expectativa de vida maior no mundo inteiro. Então, é óbvio que todas as reformas previdenciárias são no sentido de fechar um pouco mais a porta, de criar um caminho mais longo para se chegar à Previdência. Isso é compreensível.
Então, eu não consigo entender essa questão das desonerações das entidades de saúde e acho que se temos a obrigação de reconhecer, de educação, e aqui está o companheiro Tony Brito, que é ligado às Santas Casas de Misericórdia lá na Bahia, um companheiro que eu tenho um carinho e ele sabe disso, especial. E tenho que dizer também o seguinte, se nós temos que reconhecer a fundamental importância das entidades filantrópicas na saúde e na educação, de fato, são muito importantes, também temos que debater se o financiamento que é feito para essas entidades deverá ser da desoneração da Previdência Social, que já é deficitária. Entendo que o trabalho das Santas Casas, da APAI, é um trabalho extraordinário. O governo tem que ajudar? Claro que o governo tem que ajudar. Mas é com dinheiro da Previdência, deputado Valdir? Não sei. É um debate que temos que fazer aqui nessa casa. Tem um debate que temos que fazer nessa casa. Eu, pessoalmente, acho que deveríamos evoluir ao final dessa PEC para proibir qualquer tipo de nova desoneração. É uma opinião que realmente eu acredito razoável diante dessa situação de dificuldade que estamos tendo na Previdência. Então, as primeiras desonerações que existem dizem respeito a essa questão das entidades filantrópicas. A segunda desoneração que existe está vinculada à folha de pagamentos e à exportação, que são muito próximas e ligadas ao agronegócio. Aí é importante que se diga uma coisa. De todas as desonerações, essa é aquela que menos causa déficit, ou melhor, não causa déficit à Previdência, embora seja injusta, mas não causa déficit à Previdência, porque quando a presidente Dilma criou essa desoneração da folha, na mesma lei, ela disse que aquilo que fosse dado de prejuízo à Previdência em função dessas desonerações seria integralmente restituído, e é integralmente restituído ao Tesouro Nacional, pelo Tesouro Nacional ao cofre da Previdência. Ano passado, foram 17 bilhões. Esses 17 bilhões não entrou no caixa da Previdência por conta das desonerações da folha, mas o Tesouro Nacional os restituiu na integralidade. Agora, são desonerações injustas? É um debate interessante, eu acho que sim. Quando se fala do agronegócio, só contribuir com 2,6% da sua receita para a Previdência Social, em uma atividade que a cada ano que passa, em virtude da tecnologia, é mais excludente da utilização de mão de obra, eu acho que é realmente algo a ser repensado. Mas não poderá ser repensado no âmbito da PEC, porque isso está em legislação infraconstitucional. O que nós podemos fazer aqui é discutir se vale ou não manter a desoneração da folha integralmente. Agora, além disso, outro benefício que é dado à agricultura, ao agronegócio, já está sendo extinto nessa PEC, que diz respeito à questão das exportações. Ano passado, essa desoneração das exportações causou à Previdência um prejuízo de 6 bilhões de reais. Mas a PEC já prevê o fim dessa desoneração, o que é muito positivo. A terceira desoneração que existe é a desoneração criada pelo chamado Sistema Simples, que atende ao pequeno e microempresário. E essa é a maior de todas. Ano passado, o Simples causou um prejuízo de 34 bilhões aos cofres da Previdência Social. 34 bilhões. Então, eu penso que todas essas desonerações, elas poderiam ser restituídas pelo governo. Não é o caso agora em função da PEC 241, porque, entenda, quando não há arrecadação, não há receita nem despesa, então o governo fica zerado. Quando há restituição pelo governo, como é o caso que eu citei há pouco, da desoneração da folha, o governo tem que contabilizar esse gasto como receita, como despesa. Então, se isso for feito agora com o Simples, em função da PEC 241, o governo estaria ultrapassando o limite colocado na PEC. Mas temos que pensar, ao meu modo de ver, aqui nesta comissão, uma transição para que no futuro, num prazo mais alargado, esse tipo de desoneração em relação à Previdência deixe de existir. Se o governo quer dar outro tipo de isenção, de IPI, imposto de renda, etc., tem todo o direito. Mas é importante que a gente compreenda aqui nessa comissão que a natureza jurídica da contribuição previdenciária, seja aposentadoria ou pensão,
ela é muito semelhante, presidente Perondi, é muito semelhante àquilo que no direito civil se chama pensão alimentícia. E observem os senhores que o direito brasileiro teve tanta preocupação em preservar a pensão alimentícia, que é devido por um pai de família que separou, etc., que pune com a prisão o caso de não pagamento de pensão alimentícia. É o único caso de prisão civil previsto na legislação brasileira. Por que isso? Porque é uma verba alimentar destinada à sobrevivência de pessoas que são vulneráveis do ponto de vista social, porque são crianças, são viúvas, são mulheres que não têm emprego. Então, por isso mesmo, a prisão. No caso da Previdência, temos que reconhecer que o pagamento da pensão e o pagamento da aposentadoria têm a natureza idêntica à da pensão alimentícia, idêntica. Também alcança pessoas que são vulneráveis na pirâmide social, são viúvas, são pessoas que deixaram são filhos de pessoas órfãos que os pais morreram, etc. Então nós temos que proteger a Previdência Social. E eu não vejo como essa proteção possa acontecer mantendo desonerações justamente em cima de tributos previdenciários. Isso é lógico. É óbvio que não podemos proteger dando isenções em cima de tributos previdenciários. Isso está errado. A PEC não prevê o fim dessas isenções. Mas, sem dúvida, é um assunto que nós teremos que abordar. E é por isso que no nosso plano de trabalho há a previsão de um debate dessa natureza, e nós vamos procedê-lo aqui. Mas quero dizer da simpatia desse relator com esse tema, a simpatia que eu tenho realmente por esse tema. Acho muito válida a ideia de constituirmos um conselho de acompanhamento fiscal da Previdência Social. Acho que temos que endurecer o combate à sonegação, temos que aumentar a cobrança contra a sonegação. Não é possível, por exemplo, que as prefeituras continuem a sonegar mês a mês e tem aquele teto que a prefeitura não pode ultrapassar do seu orçamento para pagar a Previdência. Então, eu já citei esse exemplo aqui, mas me permitam os meus colegas até a repetição, porque acho isso importante. Acho muito importante repor esses dados. Uma prefeitura, por exemplo, deputada Jandira Fegali, que tem uma folha de pagamento de R$1 milhão, o prefeito, normalmente, pega os 8% que ele retém do funcionário e aí ele paga o INSS. Vai lá e paga, porque se ele não fizer isso, ele estará incorrendo em crime de apropriação indébita. Mas, por óbvio, ele teria que pagar mais 20% sobre aquela folha, que seriam, por uma conta rápida, R$200 mil. Mas aí ele chega, faz um DARGE de R$5 mil, R$10 mil, paga no banco e chega lá no INSS do município e entrega. O funcionário do INSS que recebe esse DARGE não tem poder para dizer, peraí, prefeito, está errado. Como é que o senhor pagou 8%, 80% e agora 20%, 10 mil? Está errado. Ele não tem esse poder para fazer isso, ele apenas recebe e dá entrada no sistema do INSS, dizendo que a prefeitura recolheu o INSS devido e que, portanto, está adimplente. E aí a prefeitura faz isso 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, até o dia que o fiscal vai lá e aí lavra um auto de infração. Quando lavra o auto de infração, o prefeito, é verdade, eu estou devendo, então agora vamos renegociar. Aí faz uma renegociação com o INSS, mas já tem outras renegociações antigas, tem um limite que não pode ser ultrapassado do orçamento do município para pagar o INSS, finalmente está o calote pronto. Então é óbvio que temos que mudar isso. Eu penso que criar nisso, por exemplo, a figura de crime de responsabilidade para um gestor que agir dessa forma, não é nada de absurdo. Podemos considerar essa possibilidade aqui como maneira de impedir a sonegação do INSS e ver também, no outro lado, no setor privado, como é que podemos avançar na direção dessa questão. Mas a minha pergunta é a seguinte: será que nós fizermos essas ações, aumentarmos as condições de cobrança, as exigências de cobrança numa ponta, na outra ponta nós fizermos o fim das desonerações, será que isso é suficiente? Realmente não é. Realmente não é. Será que é razoável a gente imaginar, por exemplo, aqui os dados trazidos do direito comparado internacional, que apenas países do norte da África e aqui na América Latina, o Equador,
apenas esses países não terem a idade mínima e nós, um país da importância mundial que o Brasil tem, estarmos incluídos nesse conjunto de países, será que é razoável isso? Eu penso que não, eu penso que não. Então, eu acho que, do ponto de vista da necessidade da idade mínima para a aposentadoria, ela, de fato, é uma necessidade que nós temos. Afinal de contas, como muito bem colocou aqui o doutor Rogério, é uma realidade que está em todas as estatísticas. Quem se aposenta com 40, com 45, com 50 anos, não é o mais pobre. Não é o mais pobre. Quem tem esse privilégio são poucos e não são os mais humildes, não são os mais pobres. O pobre já se aposenta com 60, com 65 anos. Então, será que é justo a gente permitir que uma pequena elite tenha essa vantagem em detrimento da grande maioria que tem que trabalhar tanto e tanto e tanto para fazer a sua contribuição? Eu penso que não. Então, acho que, dentro do que foi colocado hoje aqui, eu concordo em parte com os senhores no que diz respeito a vários pontos que foram aqui trazidos e que serão objeto de debate. A questão da mulher, de como vai ser, o Neto, que é um querido companheiro, trouxe aqui a sua preocupação com a situação da mulher. Óbvio que tem que ser debatido mesmo. A deputada Jandira, o deputado Ivan Valente pediram que se realizasse uma sessão nesse sentido e será realizado esse debate sobre a mulher. Eu, pessoalmente, acho que tem diferenciações, porque se fala muito na mulher com dupla jornada, quando ela tem filhos. E a mulher que não tem filho? Será que uma moça e um rapaz que trabalham aqui na Câmara dos Deputados, com a mesma idade, os dois solteiros, será que é justo ela que tem uma expectativa de vida maior se aposentar antes dele? Eu penso que não. Será que é justo quem não tem um trabalho fora de casa ter uma aposentadoria diferente sendo mulher, porque é mulher? É um debate a ser feito, é um debate a ser construído aqui nesta casa. Outras tantas questões, a regra de transição, eu acho que é pacífico entre deputados da base e deputados da oposição. Temos que trazer uma regra de transição que se aproxime mais da realidade. A regra de transição, ele desce dos 65 até os 50 anos, como se estivéssemos descendo uma escada com degraus de 20 centímetros. Quando chega nos 50 anos para 49, é uma queda de 2 metros. Não tem como fazer isso. Para se ter uma ideia dessa diferença, suponhamos alguém que começou a trabalhar com 16 anos. Contribuir com 16 anos. E agora está para se aposentar com 51 anos. Tem 50 no dia da promulgação da lei. Essa pessoa vai trabalhar um ano que falta para atingir 51 e mais 6 meses. Vai trabalhar 1 ano e meio. Um outro de 49 anos, um dia antes do seu aniversário é promulgada a lei. Vai ter que trabalhar 16 anos. Não dá, não dá, não dá. Então, não tenham dúvidas de que o debate sobre a regra de transição e a mudança dessa regra de transição terá que ser feita, claro que terá que ser feita. Mas, dentro dessa lógica, nós não podemos, porque a PEC chegou aqui, entender isso como um fato consumado. Não é um fato consumado. Nenhum ponto aqui é fato consumado. Nenhum deles. Estou aguardando as emendas. 49 anos. Aqui muito bem colocou o doutor Rogério. 49 anos é para a pessoa atingir os 100%. Mas, se for hoje, qual é a média hoje, doutor Rogério, da aposentadoria na regra atual, com o fator previdenciário? Não, com a regra 85-95. Então vai para 70. Na regra atual, com 25 anos, vai para 76. 85, 95 não tem. Não, na média, vamos lá, que seja, mas entenda. Que seja, Neto, que seja 90%. Então, você pensar, uma pessoa que está se aposentando pagando 35%, vai estar mais ou menos perto de, vai estar 51, mais 30 anos, vai estar pagando, vai estar recebendo 81%. Não está tão distante assim, não é nada que esteja destruindo uma realidade como a de hoje. Então, eu penso que o debate tem que continuar. Os dados trazidos aqui são muito contributivos, sem dúvida, mas não vamos também demonizar aquilo que está colocado. Eu acho que é uma injustiça demonizar o que está colocado,
49 anos é para 100%. Quem se aposenta pagando com o mínimo de contribuição, que é 25 anos, é 76%. Mas a pessoa que ficar na média aí, botar 35 anos, que é o que a pessoa contribui hoje, já vai para 86%. Vamos falar a verdade. Vamos falar com sinceridade sobre esse tema. Então, a minha fala, que eu deixo aqui de pergunta para os 4 palestrantes, é se a questão das desonerações forem atacadas, como de fato pretendemos atacar, se a questão do endurecimento das regras que dificultem a sonegação de tributos previdenciários forem atacadas, se nós conseguirmos, ao final e ao cabo, proibir que aconteçam novas isenções com tributos previdenciários, isso seria suficiente para nós estancarmos o problema da Previdência? Segunda pergunta, será que é justo que nós sejamos o único país entre as 15 maiores economias ou 20 maiores economias do mundo que não tem a idade mínima de aposentadoria? Essas são as 2 questões que eu deixo aqui para os debatedores e muito obrigado, vocês contribuíram muito aqui na formulação do meu juízo de valor. Muito obrigado, caro relator. Me orientou o secretário da mesa